Ah, não vou esperar tudo isso não. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu vou precisar muito agora do... Peraí que eu tô me organizando tudo de novo aqui, guys. Eu vou precisar muito do apoio de vocês, tá? Em questão do áudio, de vídeo, de como é que tá rolando tudo direitinho a live, porque eu tive que formatar meu computador, né? E formatando meu computador, obviamente eu perdi basicamente toda a configuração que eu já tinha feito anteriormente. Então vou precisar muito de vocês nessa questão aí, tá? De saber como é que tá o áudio, como é que tá rolando tudo de boa. E ver se tá rolando tudo tranquilão. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Aparentemente são o Miguelito e o Luiz. Salve, salve Miguelito e Luiz, né? Então vou precisar desse feedback de vocês aí, por favor, tá? De como é que tá rolando as paradas aí, tá? Já começou o evento da Ubisoft faz muito tempo, né? Só que a grande questão é que tá só tendo expansões e etc que eles estão mostrando, né? E no momento não estou mostrando a minha tela para vocês aí, vocês estão vendo só essa tela aqui de bate-papo. Por quê? Porque eu tô tentando garantir o meu Watch Dogs, né? Porque para quem não sabe, a Ubisoft está dando o Watch Dogs 2 para PC, né, durante o evento, né? Para quem logar na conta da Ubisoft e assistir a conferência deles, eles estão dando o Watch Dogs 2 de PC gratuitamente. Só que a grande questão é que ninguém tá conseguindo logar, cara. Tá todo mundo xingando a Ubisoft de formas absurdas, né? Na verdade, assim, você, jovem, gafanhoto e sonhador, esperar que algo vindo da Ubisoft funcione, você é realmente um jovem sonhador, tá? Então era óbvio que isso daí não ia funcionar, né? Então, tipo assim, todo mundo está tentando fazer o login e ninguém está conseguindo fazer o login. Então é complicado. E o mais legal de tudo é o seguinte, né? Porque tinha muita gente que já estava logada no site da Ubisoft, tipo eu já estava logado no site da Ubisoft, né? Quando eu fui redirecionado para a página que eu tinha que assistir a stream por 1 minuto para me conseguir a minha recompensa, eu fui deslogado. E desde então não consegui mais logar. É complicado, cara. É complicado. Mas aí, guys, como é que vocês estão? Eu estou tentando nesse momento, tá? Então, por isso que ainda não coloquei a tela para vocês aí. E como é que vocês estão, cara? Vocês estão tudo tranquilão com vocês aí? Eu espero que sim. E deixa eu tentar mais uma última vez aqui por enquanto, porque assim, no momento eu sei que tá muita gente tentando logar, né? Muita gente mesmo. Então deixa eu mandar um salve aqui agora para o Robson, Gabriel, Luiz, Flight, Rodrigão, salve, salve Rodrigão. E aí, Jonathan, sejam todos muito bem-vindos, cara. Vamos já começar a assistir a stream deles. Faltam 13 minutos, né, na verdade, para começar a stream deles. Então vamos manter a calma aí, que daqui a pouco eu já direciono. No momento tá passando algumas coisas de The Division 2 que vão chegar e etc. Mas como é que tá rolando a live, guys? Tá rolando tudo de boa aí? Questão do áudio, tá tudo tranquilão? Me deem esse feedback aqui. Eu tô olhando pra cima aqui porque aqui tá minha televisão, tá? Então, tipo, eu tô vendo todo o controle da stream por aqui do OBS. Então, é por isso que eu vou ficar olhando pra cima com frequência, né? E aqui pra baixo eu tô olhando para os comentários, né? Porque eu abri os comentários aqui no meu telefone, beleza? Cara, tá realmente difícil. Eu acho que agora não vai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por agora, tá? Eu não vou mais tentar ficar fazendo o login, não, tá? Eu vou desistir, cara, por enquanto. Pelo que eu vi, tá? Pelo que eu vi, né? Eles estariam depois de começado a stream, né? Então, assim, o período que você tem para pegar o Watch Dogs 2 no site da Ubisoft, né? Seria de 4 horas a 4h45, pelo menos foi o que eles divulgaram, né? Você teria esse período de tempo para assistir durante 1 minuto a live deles e você garantir o seu Watch Dogs 2. Então, em teoria, não é para estar logando. Não sei se é por conta disso, ou não sei se eles derrubaram todos os logins, que era justamente pra galera não pegar antes do Watch Dogs, né? Então é por isso que eu vou dar um tempo por agora. E eu vou... Vamos lá, vamos começar a stream, cara. Salve, salve, Jonatas. Beleza, galera, deixa eu... Eu vou fechar aqui minha tela de login, obviamente, né? Vou deixar só a tela aqui da Ubiplay. Deixa eu... Eu vou pausar aqui a música, né? E depois vocês me deem esse feedback aí de como tá o áudio da stream, tá? Eu vou aumentar aqui a stream. Deixa eu mudar aqui, ver se tá tranquilo, beleza. Então, estamos aí a gente tá vendo algumas paradas, basicamente a gente vai continuar batendo papo durante um tempinho, né?
porque ainda não começou, já tá falando aí, é Ubisoft Brasil. É muito interessante isso, cara, porque, deixa eu botar meu fone aqui. É muito interessante porque pouquíssimas empresas têm um canal brasileiro, como a Ubisoft tem, né? Então a Ubisoft Brasil já vem com uma legenda em português, o que é muito interessante, ajuda muito o streamer. Passando pra deixar o like, aquele likezão, Tim Maia, valeu Celtinho, tamo junto, mano. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo à live. Vocês me avisam como é que tá rolando aí a questão do áudio, que qualquer coisa eu baixo o volume aqui. Vamos lá, tá passando alguns indies aí da Ubisoft, etc. Faltam 11 minutos, né, para realmente começar a stream, né, Ubisoft Forward com os novos jogos, etc. Eu tá aparecendo aqui no narrador esportivo, entendi, salve de Souza, seja bem-vindo na nova. Compartilhe aí, galera, compartilhe aí, bora bater, será que a gente consegue bater 20 pessoas nessa live, né? Porra, seria demais, hein? Os MFF sei que normalmente eu conseguiria, né, mas outra coisa é realmente difícil. O áudio tá bom? O áudio da live tá bom ou tá muito alto? Aí tem mais alguns jogos indies, né, que eles estão mostrando aí. Esse joguinho eu já tinha visto, cara. Eu esqueci qual é esse jogo, mas se eu não me engano, esse jogo ele já apareceu na E3. Eu esqueci qual é o nome desse jogo agora. Isso, esse mesmo. Então, esse jogo já apareceu na E3, cara. É um joguinho bonitinho. É um joguinho bonitinho que até desperta um certo interesse em jogar, mas... update on our favorite motorcycle platformer with the insanity, pain, and triumph we all know and we all love. Trials Rising came out last year, but I think the team from our Red Link studio in Helsinki has a little surprise coming to the game for the fans of the franchise. So let's take a look. Vamos dar uma olhada agora, então, no Trials, Ubisoft Red Link. Trials é um jogo divertido, cara. É um joguinho divertidinho, cara, de se jogar e... Eu não tenho comprado, mas enfim. Não tenho comprado, mas é um jogo divertido, cara, de se jogar. É divertido jogar Trials. Se você não... The goose? Fire! Okay. Ladies and gentlemen. Beleza, parece as lives da Night Marvel, essas paradas aí, mano. O áudio tá top, valeu, salve Antônio Moro, seja bem-vindo, meu nobre. Far from a remake of the classic track from Trials Evolution, this is an all-new journey across the world of Trials Rising. In by far the longest track that we've ever put in a trial. Did you tell him it's the longest track ever? Yeah, I'm telling them that. Cara, by far the longest track we've ever put in a Trials game. The Giga Track will take you across many different environments, from the iconic... Environment! Tell them about environments, please! Yeah, I was just... Maybe you want to tell them. The Giga Track is like life. It starts and it ends and it's long. Depends how you enjoy it. Interessante, velho. Olha essa pista, mano. As pistas de Trials geralmente são um pouco grandes e tem certas partes que são extremamente difíceis de se passar, né, cara? Então, uma pista tão grande como essa aí pode ser realmente interessante, cara. Boa tarde, Filipão. Giga Track will be available for free to all Trials Rising players when it releases this Thursday. Olha só, cara, isso é muito interessante. Uma DLC de uma pista, a maior pista já criada com vários ecossistemas e etc. Vindo de graça pra quem já tem Trials Rising. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Que é muito raro de acontecer hoje em dia, né, cara? Gráfico de GTA San Andreas. Ah, cara, mas é divertido, né, cara? É que nem GTA San Andreas. GTA San Andreas não tem lá esses gráficos, mas é um jogo extremamente divertido. AI teammates are coming to the game. Let's have a look at the trailer. Ok, vamos ver um trailer agora, não sei de que porque eu não vi. Eu acho que é do Breakpoint. AI teammates are back in Ghost Recon Breakpoint. Ah, companheiros de inteligência artificial estão de volta. Como se eles ajudassem alguma coisa, né? Available at any point after you have reached Erewhon for the first time, Fury, Fix-It, and Vasily can be activated or dismissed at will. And from the beginning, you will be able to fully customize them. This customization includes all of the physical attributes, as well as gear, equipment, or even full costumes. Your teammates can be tweaked just as much as your main character. Parei com a MFF, me sinto orgulhoso. Just like Nomad, your teammates will adapt and react to the world of Aroa and its environments.
and they will always follow your own behavior. If you decide to go stealth, they will equip silencers and crouch, or go prone when possible. But if you decide to go loud and open fire, they will stick by your side. When deployed, you can issue different orders to your teammates through the order wheel. Cara, parecendo assim, parece lindo, né? Parece que vai funcionar tudo certinho. É que olha só, galera, espera. Ah não, eles vão seguir você. Se você quiser atirar, eles vão atirar. Se você quiser ir se arrastando, eles vão se arrastar com você. Stealth, eles vão colocar silenciadores, olha, drones pra você controlar a posição certinha. Até parece que eles não vão correr no meio de um campo aberto com 78 inimigos e vai morrer os 3 instantaneamente. Até parece, né, Ubisoft? You can even link it to your 3 sync shot drones. Olha só que top, você marca os alvos para cada um dos seus teammates atirarem. At all times, a versatile assault rifle to accommodate all situations, and a primary weapon that you will be able to fine-tune. Indeed, apart from mark upgrades and passive bonuses, the full todos os jogos da Ubisoft têm upgrade, com certeza. Tirando a paranoia que de 2 horas tem que fazer algo, realmente. Depending on the type of weapon they have equipped, the teammates will adapt their olha isso, dependendo da arma, eles vão se adaptar, close range, long range, sniper e tal. Cara, vendo assim, vendo o trailer, etc, como eu disse pra vocês, é uma coisa linda, né, cara? Parece algo... Puta inteligência artificial, tu fala, caralho, o Ubisoft tá evoluindo no mercado, hein, cara? Não sei, Luiz. Fora essa aqui, não sei se vai ter live. Mais uma vez, tá tranquilo, né, o áudio da live com a minha voz. 5 minutinhos pra começar. 15 de junho. Ghost Recon Breakpoint. Agora não sei se é DLC ou se é só algo que eles vão adicionar no jogo gratuitamente e tal. Acho que é só uma coisa que eles vão adicionar, Alongside the AI teammates, this update comes with a ton of new content, including a gunsmith upgrade, new PvP content, quality of life updates, and more. You will be able to try it all during our next free weekend from July 16th to July 20th. But that's not all. We've got one last thing to show you. Enjoy, and we'll see you on Aroa, Ghosts. To anyone listening, this is Haruhito speaking for the outcasts. Obrigado às 10 pessoas que não acompanham, galera. Tamo junto. Mais um trailerzinho agora, vamos ver o que é. We stand against Sentinel's illegal occupation of Aroa. Provavelmente algum personagem de série, alguma coisa assim do tipo, quer ver? Separated, Sentinel wins. But united, we cannot be defeated. Interessante. DLC, será? Ajude os... esqueci. Ah, evento ao vivo de resistência. Resistance Live Event. Ok, cara, esses eventozinhos são bons, cara. Esses tipozinhos de eventos, eles melhoram a vida útil do jogo. Então, belo filme isso aí. Porra, não é, Filipão? Isso que eu tô falando, cara. A cinemática que a Ubisoft faz é uma coisa simplesmente incrível, cara. Então, é isso. Melhores momentos UOL. Steep Code Span 01. Eita, que a qualidade agora, hein? Não é live, não é internet nem nada, é a própria live deles. Eu acho que é o clipe, na verdade, que mandaram que dropou, porque a live em si tá em HD ainda. Os clipes que são realmente... Eita, porra, agora tá caindo é tudo, hein, Ubisoft? Ubisoft. Travou a live deles, cara. A galera do chat pirando. Travou a live da Ubisoft, meu nobre. Ai, não, meu nobre. Ubisoft. Vamos dar um refresh aqui na página. Ai, velho. Começou, mano, a Ubisoft. Beleza, voltamos.
Aí os melhores momentos, né? Ou então momentos de troll, etc. Nossa, olha! Qual é esse jogo aí? The Crew do caralho, The Crew agora tem avião, cacete, não sabia não. Bora ver a jogada. Vocês perceberam uma parada? The Crew, ele é o jogo de carro, acho que o único jogo de carro que existe que você não consegue capotar nunca. E da finalização. So there's a line that people E aí, want me Dudu? to yell. But I can't usually do it because não sei quem é. I'll freak out my neighbours. Não sei qual jogo. But as you can see, I'm at the Crash and Ocean Beach, and there's no one too close. So, reloading! Fuck, someone saw me. I gotta go. Deve ser de... Nossa, olha como é que o cara matou o maluco do avião, mano. Ele vai cair em cima dos inimigos. Nossa, Ubisoft. Ok. Let's go. 30 segundos. Vai começar a Ubisoft Forward. Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla. Alright guys, it is time for us to wrap up this pre-show. Don't forget to stay tuned for our post-show featuring a deep dive into the world of Assassin's Creed Valhalla. Thanks a lot for watching this pre-show and enjoy Ubisoft Forward. 10 segundos. 10, 9, vamos lá, guys. Vamos começar em Ubisoft Forward. Bora ver o que a Ubi tem pra oferecer pra nós. Além dos bugs. Já começa com 18, meu nobre. This is Ubisoft. This is Ubisoft. Explore our worlds. Meet the devs. See the games. Join us. Isso é nóis. Vários gameplays de vários jogos. Ubisoft Forward. Let's go. Hi everyone, I'm Neelam Kumar and I'm very excited to be co-hosting the first Ubisoft Forward with the talented Yusuf Mageed. Today's show is all about getting up close and in-depth with all the exciting games we have in production here at Ubisoft. Ok, vamos ver os jogos, I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London. Watch Dogs. And see what the hackers of DedSec are Vamos getting into. começar com Watch Dogs Legion. Let's go, guys. The illegal paintings spreading subversive and hostile messaging over the last few weeks across London are not the work of several people as was originally believed, but the work of an individual. Então parece mesmo. Watch Dogs Legion, vamos lá. Como tem legenda, eu vou evitar ficar falando todo momento, né, só em algumas horas, pra comentar, mas pra vocês já acompanharem bem a gameplay. Authorities recommend not to approach the individual. First, they came for the foreigners, and I did not speak out because I was not a foreigner. Cinemática da Ubisoft, novamente. They came for the protesters, and I did not speak out because I was not a protester. How Yuri? Then they came for the journalists, and I did not speak out because I was not a journalist. And then they came for street artists, but I did not speak out because I am not a street artist. Cara, a cinemática é extremamente linda, velho. Meio que uma mescla de vida real com game. Não dá nem pra saber se isso é em game ou não. Aparenta ser em game, né? Tipo, aparenta ser uma CG de game, não um filme, algo assim do tipo. Uma CG mesmo de game.
I realized that eventually they'd come for me, and there would be no one left to speak for me. Caramba. Night, London is in chaos. The main arteries through the city are blocked. Hundreds of heavily armed Albion. Well. Welcome to the Resistance. Here's a welcome gift for our new members. But the disappearance of the criminal. You could have told me it was a bloody costume party. Try it on. The new key suspect has been identified as David Ford, a 43-year-old London taxi driver. He has no criminal record, but is currently believed to be a terrorist. People have been asked not to approach him. The authorities advise all residents. Filme por Alberto, não sei o que. Caramba, que intro de Watch Dogs Legion, hein, guys? Tá louco, cara. To Watch Dogs Legion. So yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo. Filme. That, realmente é um filme inspirado, cara. Caralho, mas parece a edição foi muito bem feita em questão de CG, né? Tipo, ficou muito parecido com algo interno do jogo. Agora sim a gente tá vendo coisas em game. Agora ele para de 70, não é? Bom, deixa eu ver um negócio aqui. Tá, you can literally recruit and play anyone who you see in the open world. You profile people that are interesting to you. You help them with their problem. You play their origin mission. Just help me get some closure, and I'll do whatever you want. Sounds like a dead set problem. Leave it to us. And that's how you recruit them into your teams, and then they become the heroes of the game and the stars of your story. A minha tela de login aqui da... Assim que o meu mouse voltar pra minha tela, pra tirar da tela de vocês aí, vocês não verem meu login, cara. Vou tentar logar aqui na Ubisoft rapidão, só pra ver se consigo pegar meu Watch Dogs. Eu tô com esperança de pegar meu Watch Dogs, cara. E travou de novo. I guess I'd say, take care of yourselves, stay safe. Welcome to the Resistance. Bem-vindo à Resistência. Ubisoft. Para de travar. Isso porque eu tô vendo na Twitch, cara. Porque se fosse no YouTube, mano. Built on history and prosperity. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. Oh my God. Listen up. Get all your units to move in and lock down the city. Se para de gravar. Ubisoft, pelo amor de Deus. Albion to keep everyone safe. What could possibly go wrong? Baixei, mas mesmo assim, velho, é a transmissão dele que tá impressionante. CEO of Albion. CEO da Albion? Será que é, entre aspas, estrela vilã do jogo? Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize this. He will stop at nothing to permanently control the city. London will be the first city in the world to be made truly safe. Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city. Meet Mary Kelly, head of the most powerful crime syndicate in London. Be sure and spread Mary the word. Kelly. She and her goons are using the dark web to sell everything from party pills to people. This microchip is scary, I know, Quero but pegar uma I've got to bolacha pra keep mim. tracks on my Não é a minha... Alô, Balduco, não fica com ciúme não, meu nobre. Mas já que vocês não mandaram nada pra mim, meu nobre, eu comprei outras bolachas aqui pra mim, ó. Sério mesmo. With the city out on its arse, it now
Por aqui, ó, passatempozão daquele jeitão, meu nome. Alright, everyone. Faces on, guns out. Any of the brave Londoners you see walking the streets. Agora que eu percebi que tá sem legenda, né? Eu deveria estar traduzindo pra vocês. Like him. Her. Or even her. Olha aí, mano, a velhinha. In our first mission, we need to get some dirt on Nigel Cass, and that means breaking into Albion headquarters inside the Tower of London. All the hardy souls you see here are people we have recruited from the streets of London. They all have unique abilities, and you're free to tackle this mission with whoever you like. Dear God, my eyes. Então, basicamente, Zip up, get to work, and let's never talk about this again. eu estou mostrando a variedade de personagens que você pode escolher, né, pra você fazer a missão. Para passar a missão, você tem uma gama de personagens e cada um vai ter as suas particularidades, suas armas, etc. Muito interessante isso, cara. He can even call his own cargo drone. Perfect for gate crashing when you're not invited. Peraí. And who needs a regular old gun when you have a bloody nail gun? Agora o porquê que isso tá... O porquê que a transmissão na Twitch... Deixa eu ver se a transmissão no YouTube tá melhor, cara. Porque... Apesar de eu não querer igual no YouTube, deixa eu ver se tá bom, né? Porque, cara... Aí ele vai mostrar agora, ó, a mesma missão, acredito eu, só que de uma personagem diferente. Pelo menos é pra ser assim, né, o Ubisoft. Agora, aparentemente, estabilizou. Não é a mesma missão, aparentemente. Mas, no caso, essa daí é uma especialista em drones e equipamentos, né? Então... Vai depender muito. Isso é muito interessante, cara, porque, tipo assim, ó, galera, a missão vai ser essa, você tem que fazer isso, né? E aí você vai ver os personagens que você tem e escolher o que mais se adapta àquilo ou a sua forma de jogar. Quer fazer stealth, como essa menina... Tá, tudo bem, isso daí não foi stealth, mas... Você vai fazer stealth, a porra do drone explodindo tudo mais. Se você quiser fazer stealth, eu acho que isso daí pode ter personagem mais stealth, que é sair matando todo mundo. Ó, mais de uma maneira de você conseguir terminar o trabalho. Recruiting an Albion officer like Brielle here might be challenging, but it'll get you inside restricted Albion areas. Ela, já no caso, ela vai conseguir, você vai conseguir entrar em áreas da Albion restritas que você não conseguiria com outros personagens. Então, como eu disse, cada um vai ter sua peculiaridade, aí você escolhe como você quer jogar e aí você consegue fazer as missões da sua maneira, do seu jeito que melhor se encaixa, né? Se uma mulher, sim, uma mulher. Cadê o Fry? Como assim? Deve estar usando um sistema parecido com o sistema Nemesis Shadow of War. Pode ser, Igor. Faz sentido, mano. Assassinated by terrorists. Well, that seems to be enough evidence. Next up, we're crashing Mary Kelly's organ farming operation and putting a stop to it. That's good. The buyers expect high quality stuff. And we need a hard nut for this. Impairing our frontal lobe again, are we? Ubisoft. Don't disturb me in my natural habitat. Dá meu Say hello hot to dog, na moral. Mickey. The man lives for his team. That put another hair on my chest. And doesn't mind getting his hands dirty. Vou tá fazendo alguém mais uma vez aqui, cara. Se eu não conseguir, eu desisto e vou comprar essa porra depois. He does have a slight drinking problem, though. And he's passed out. We'll come back to him. You know what? Let's go with someone a bit more professional. It's almost crass to call him a hitman. Clássico como Hitman. Eu acho que ele é mais stealth. Não. Mais porra louca mesmo. Ou ele é mais combate por parkour e armas.
Some might even call him an artist. Corpo e armas. A movimentação é interessante. Novos movimentos de atirar e etc. Agora tem que saber a questão do... questão de movimentação, de parkour, etc. Que é feito, né? Mas todo mundo pode ser um herói. Porra, Remy Fresh. Do Abel foi vindo. And build your resistance. It's time to take back London. Watch Dogs Legion. Ubisoft. Deixa eu logar aí, mané. Plunging the player into a living, breathing city teeming with unique locales and characters has always been a central pillar of the Watch Dogs series. Entendi, So what goes into building those worlds? Here's Amanda Mutt to tell us more. Guys, eu desisto. My name's Amanda Munt. I'm a level artist on Watch Dogs Legion at Ubisoft Toronto. Being a level artist, I think, is the coolest job in video games because we do get the freedom to kind of like pick and choose what little details we want to depict, and we get ample opportunities to tell the stories that we want to tell in the spaces that we're assigned to. I have the capacity to hide things and, you know, like small little Easter eggs. In AC Unity, there was a boat somewhere in the world that was covered in cats. Então, essa daí é a responsável pelos Easter eggs. And there may or may not be something in London that is a boat filled with cats in some capacity. So I was fortunate enough to go to E3 last year. Some of the people that I was showing our demo to were from London. So no matter where I dropped them in the city, they'd go, "Oh my God, this feels like Camden. This, you know, this feels like Southwark. This feels like Westminster." When people are talking about some detail that I've put into the world and they're excited about it, like that feels so good as somebody who, you know, builds these worlds with care. I love it. Watch Dogs Legion. Valhalla. Vamos para Valhalla. And now some news for Valhalla fans. Desisto. In just Não a vou few conseguir logar. weeks, you'll be able to battle it out with your favorite legends on iOS and Android devices. Parece Umbrella Corporation. Por quê? Eu vou ver de Valhalla. Se eu não me engano, esse Valhalla é um jogo free to play. Que é inspirado um pouco, né? Na minha sincera opinião, no Smash Bros, né? Da Nintendo. iOS e Android. Crossplay. É free na stream, né, Valeu, Gabriel? Ele vai se lançar agora para os consoles. Já era um jogo free, né, que de vez em quando tinha atualizações e tal. Whether you need a Tom Clancy action fix on the go or want to dive back into one of the most beloved fantasy franchises in gaming, we've got you covered. Ok. Might and Magic. Era do caos. Exatamente, Antônio. Vai acabar? Ah, não. Faço download agora de games mais exclusivo. Eu tô tentando, Ubisoft. Eu tô tentando há 2 horas recuperar minha recompensa. Salve, salve, Ryan. Ou Rian, não sei. Ok. Ah, esse...
Elite Squad? Que jogo é esse? Eu olhei assim e pensei que fosse Fortnite. Contact! Moan chain is down. Request air support. Target northeast rooftop. Roger. Inbound, danger close. I need an EMP deployed now. EMP imminent. Get back in your cell! Splinter Cell. Ah, se não foi uma puta referência, vai. Don't make me regret this. Tom Clancy's Elite Squad, começando. E é pra mobile. Cara, a Ubisoft tá apostando no mobile, hein, cara. Tom Clancy, it's been 5 years since Rainbow Six Siege first launched, and the community has never been stronger. In celebration of this milestone, Ubisoft Montreal has put together a special video to thank all of the amazing players and developers that have helped Siege become the game it is today. Ok, vamos falar de Rainbow Six Siege agora. Tem uma atualização, será? In December 2015, a small team released Rainbow Six Siege. A game built on a strong vision, creativity, competitiveness, and team play. Pour le joueur, le 1er décembre, c'est un début, mais pour nous aussi. Il faut tout de suite s'engager. Esse aí é um jogo que a Ubisoft tu peux t'y installer aussi. Deu tiro muito certeiro. That original vision was quickly adopted by our passionate community, propelling it to a whole new level. Daí, cara. Cadê? Quero ver se eu mostrar o Zig. Se não mostrar o Zigueira, eu vou ficar puto. 1-year anniversary of Rainbow Six now, game being stronger than ever, more players today than we had in the past. It means cadê Liquid, porra? But we also had our share of challenges. Caralho, o maluco morreu. Pô, não é Fricom. O trator me ali vai apresentar a live. Essa é a irmã dela. Né? Through it all, we're always driven by you, our community, and together we grow stronger. There is no sequel plan, and we are here for the next 10 years, so expect more Rainbow Six in your life for quite some time. 10 anos? Puta merda. Tá que nem a Rockstar com GTA V. Tá doido. Tous les succès, c'est vraiment le résultat de autant de nous que de vous. É legal que ele põe a legenda falando em francês. Eu não sei francês ou bando de porra, por isso que eu tô assistindo no Brasil. We're just getting started. From the devs that build the game to the community that plays it. Finalmente apareceu a Liquid ali. Pelo menos por uma fração de segundo, mas apareceu. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? If you haven't tried it yet, dive into our new Operation Steel Wave update available now and take Ace and Malusi out for a spin. Pô, não é falando em francês, eu tô percebendo que eles estão falando em francês. Cara, agora Hyperscape, o novo lançamento aí, Battle Royale, que tá saindo do Ubisoft. Cara, esse jogo promete muito. Não é do meu estilo de Battle Royale, até porque eu só jogo um Battle Royale, que é o Warzone. Mas, cara, pra quem curte, é uma pegada de Watch Dogs, de Overwatch. É uma pegada bem futurista, com mecânicas muito interessantes, tá? E esse jogo promete muito, cara. Promete muito. A hack in the hyperscape. That's not supposed to be there. É, mas é da Ubisoft, né? Let me get you all up to speed, okay? About 30 years ago, everything that we feared about our future started to come true. We made some good decisions. Order.
Olha aí como é que é essa restrição ruins é aquela porra lá da Google lá que faz robô lá que vai destruir a humanidade. Eu esqueci o nome agora. É Boston Dynamics, aí, ela tá falando da Boston Dynamics. A Boston Dynamics aí, ó. Esses filhos da puta vão matar a gente. They gave everyone a way out. The hyperscape. In the hyperscape, não. The biggest draw by far is Crown Rush. This is where anyone. Vocês não copiaram o jogador número 1 numa cara dura não, né? Mano, idêntico. Idêntico ao enredo de jogador número 1. Interessante, mas continua sendo interessante, cara. É exatamente tipo. Não jogo não, Ryan. If you get good at Crown Rush, it can change your life. Caralho, mano. Things have been happening lately. Idêntico ao enredo de jogador número 1. Users disappearing from the real world. Aí já não. A darker secret lies at the heart of hyperscape, and we have to find it. Some of us are searching for a way up. Some of us for a way out, and for others, a new way altogether. Interessante, That's cara. what brings us to the edge of the future, to the hyperscape. Cara, gostei, sendo bem sincero, eu gostei, apesar dessas outras coisas aí. Gostei, cara, realmente gostei. É um jogo, como eu falei, é um jogo muito interessante. É um jogo muito interessante, é um jogo que tem mecânicas que nenhum outro Battle Royale tem. E é isso que você tem que ter, né, pra você se destacar nesse ramo de Battle Royale dominado por atualmente Warzone, Fortnite, etc. Foi a mesma coisa do Apex, né? O Apex lançou com mecânicas diferentes e se não fosse a empresa, o Apex ainda tava lá em cima, cara. E agora resta saber se a Ubisoft vai conseguir manter, né? Porque eu tenho certeza que esse Hyperscape vai, se lançarem pelo menos jogável, né? Com servidores, etc. Vocês podem ter certeza que vai ter muitos jogadores, né? Tendo muitos jogadores, consequentemente, só é a empresa manter, atualizar frequentemente, etc. Eventos e tal pra se manter, cara. Não deixar morrer o Apex, não, assim, morreu pra se quer, né? Mas se souberem manter, cara, isso daí pode se tornar um pouco. Mecânicas muito boas. Much more stressful. You get to go to the landmarks where there's more opportunities to get cool items, but also more players, so it's a risk-reward kind of deal. É ver se a Ubisoft vai conseguir manter, né? We introduce the notion of hacks, special abilities that you can pick up on the fly to adapt your tactics. With hacks, you can do things like teleport yourself, you can wrap yourself into a ball and bounce around the battlefield. Salve, seu Lucas Mag. Obrigado pela presença. Have fun, that are toys that you can play with. Gastaram mais nessa do que no jogo. O jogo dentro do jogo, esperado no filme dentro do jogo. É exatamente isso. Como vocês podem ver, ele tem mecânica diferente. Votação da comunidade, evento de gravidade baixa. Então, cara, tem tudo, cara. Esse jogo tem tudo pra se destacar. Porque hoje você não adianta você lançar o Battle Royale com tudo que já tem no mercado, porque você não vai conseguir se destacar. É muito difícil. Por que COD conseguiu? COD tem algumas coisas diferenciais, como o Gulag, com armas personalizadas, etc. Pra população classe. E segundo, é COD. Comunidade de COD é a mesma coisa de comunidade de FIFA, completamente apaixonada e qualquer bosta que lançarem eles vão jogar. Eu falo isso porque eu sou da comunidade de COD e eu jogo qualquer bosta que eles lançam, então eu falo isso com propriedade. Mas assim, tem tudo, cara. Tem todos os elementos para se destacar. Só tem que ver agora servidores, conexão, se vai estar balanceado. O balanceamento é muito importante. Mas olha isso, poderzinho especial. É tipo um Battle Royale com mecânicas de Overwatch e mecânicas que nenhum outro jogo tem, de gravidade, o caralho que mostraram. Tem tudo, cara. Tem tudo pra ser um jogo bacana, um jogo hypado, um jogo que a galera vai jogar. Agora é você primeiro cativar a comunidade, coisa que já tá acontecendo, né, com esses gameplays e etc.
E depois que você conseguir fazer isso, vem a parte mais difícil, né? O difícil não é se manter, chegar no topo, o difícil é se manter no topo, né? Então, chegando no topo, a questão é realmente... Passe free? Olha, a beta tá disponível no PC, cara. Beta tá no PC, tipo, olha só, acho que vou fazer gameplay desse jogo. The digital world of the Hyperscape gave our artists and developers incredible freedom when it came to designing characters. Production manager Ana Maria Musca is going to take us behind the scenes of character design. My name is Ana Maria Musca. I'm the production manager for characters and weapons on Hyperscape. Patrocina nós. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, different materials until we see them as real individuals, as real people. So the second you pick a character, you see them in game, you understand what their motivations are and what drives them and what challenges them. This was the first lineup of characters. This is our default base, but even starting from the hair down, everything has been meticulously thought of. Would this person actually like this type of outfit? Would this person enjoy the type of tattoos that we're putting on them? Will they actually like to be in this body? Each season, we plan to produce new outfits for these characters. So we're hoping some of our players are gonna see the effort and maybe even correlate some of the accessories to what's gonna happen. We're very excited to see it in people's hands. O server caiu. Caraca, Ubisoft has been working joguinho só dá erro. Makers to take advantage of all the extraordinary Mano, capabilities não vai, these new consoles will offer. Now we have a special guest to tell us a little more. Cara, não vai não. Hey everyone. Olha só, Phil Spencer. With Watch Dogs Legion, Ubisoft is supporting smart delivery. Smart delivery. So you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox you're playing on. On Series X, you'll get to take advantage of the amazing work the team has done with DirectX ray tracing to create an absolutely immersive version of London like you've never seen before. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar that continues to drive our industry forward. I'm a huge fan of Assassin's Creed. I love the time I've spent exploring the world in Assassin's Creed Odyssey. And I can't wait for you to see the gameplay from Assassin's Creed Valhalla that's coming up now. Eita, Assassin's Creed Valhalla. All right, we know you've been waiting to hear more about this game since it was announced back in April. And now it's time for a deep dive into the world of Vikings. Me mostra gameplay, por favor. Eu tô desde abril querendo ver gameplay desse jogo. Vocês ainda não me mostraram uma gameplay do Valhalla. The reaction from the fans was just amazing. The time period of Vikings is really, really inspiring. When we did our research, we found that, they were not mindless barbarians. Vikings were actually farmers trying to find new lands for them to settle. And so they had really human motivations. So for us to have this opportunity to tell kind of the real story about Vikings and kind of separate ourselves from the myths and the folklore is really something that drove us to make this game. The team went to Norway and England to take the same roads that the Vikings did, to really experience what it meant to be a Viking at that time. And then leaving Norway, which is barren but majestic, and just coming by boat in England and see those rolling green hills full of sheep, full of life, is just this moment that most likely the Vikings felt as well. You need to see this land of opportunity. And this is exactly the feeling we want players to experience in this game. Okay. It is a personal adventure, it is the story of Eivor, a Viking chieftain. Eivor is either a male or a female. You decide when you start the game. Okay. They will have to leave Norway to settle in England because you just can't live in Norway anymore. There's too much political pressure, no resources available.
falta de recursos, etc., eles partem da Noruega para a Inglaterra. Obviously, in England, it's full of Anglo-Saxons and other people, and they don't really want you there. So you will have to fight your way there to kind of build your own settlement and see your clan prosper. Vikings were brutal warriors. Holy shit! And the fact that they were mastering a lot of weapons coming from the medieval times really inspired us to kind of revamp the fight system, to leverage the brutality and the intensity of Viking combat. Vikings were not only fighting face-to-face, they were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that you can imagine coming from the Vikings. We are very happy to finally be able to show you the game we've all been working on. So please enjoy this deep dive. Eu que peço, por favor, me mostra uma gameplay do Assassin's Creed Valhalla. In-game footage. Ubisoft. Não, não! Vocês estão de putaria comigo. Não. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. Sim, eu sou fã de Assassin's Creed. Na mitologia nórdica também, então. You play as Eivor, a Viking from Norway, who will lead his or her battle-hardened warriors across the North Sea to the British Isles. Eivor is driven by an ambitious goal, to build a thriving Norse settlement in a hostile land. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. England is a dark age tangle of broken kingdoms and warring dynasties, a land of opportunity and riches. As you prowl England's rivers by longship, you may raid locations you spot from the shoreline. Ground your ship and blow your horn to lead your raiding crew into battle. Tá rodando no Xbox essa gameplay. Aparentemente a gente não tem sistema de níveis, aparentemente, o que é muito bom. Your crew will assist you in all your raids, fighting enemies, battering down doors, and stealing cargo too heavy for one set of arms. Whatever riches and resources you pillage may be used to develop your settlement, giving you access to useful services, better tools, and new settlers. At the heart of your settlement is the Alliance map. It will serve as a record of the allies you have made, and a guide for future opportunities. The Viking Age was a time of warriors and legends. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game. Every archetype offers a unique challenge. Some will coordinate with their allies for special attacks, while others will use nearby objects to their advantage, including the bodies of fallen warriors. To face these attacks, you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand. Take the fight to your foes with a host of brutal new combat abilities. Snare them with a Viking harpoon. YouTube não gostou muito dessa cena, with throwing axes. Incapacitate them with the new stun system to keep them at a distance, or finish them off. Nossa. Dual wield any two weapons you wish to unleash a deadly combination of attacks. Aparentemente vai continuar a questão de levels de armas, Customize your fighting as questões de levels de personagem. And become a legendary Viking warrior. Se vai continuar igual o Odyssey e coisa que eu não quero. All combinations of weapons are available to dual wield, including 2 shields. Not all situations call for violence. In this new land, a Viking must find a way to adapt. As Eivor is not welcome in England, you may need to outsmart your enemies, avoiding unwanted attention in towns and bustling cities.
Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds and slip past watchful eyes, an unseen hunter among the people. From capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of England, exploration is vital to keeping yourself sharp. You must feed off the land if you hope to endure. Caralho, Dudu, mataram do sacanagem. Ok, animais lendários, aparentemente, virou Red Dead Redemption pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement. Caralho, o cenário desse jogo tá lindo demais, velho. The more you explore, the more of England's secrets you will reveal. Mais você explora, mais segredos você revelará. Salto. But as you push deeper into England, the enemy will push back. Nossa, é o Homem-Aranha, velho. Assassin's Creed Valhalla will feature massive assaults in which you lead Eivor's army into battle against heavily guarded Saxon fortresses. Today we will reclaim her. Today we fight for your land, and tomorrow we rebuild. For Istanbul. Assassin's Creed Valhalla will transport you to wondrous and haunted lands, inspired by Norse myths and England's pagan roots. It will challenge and surprise, with unforgettable characters, thrilling triumphs, and tragic losses, giving you the chance to live your own Viking saga. Uau, virou Mortal Kombat agora. Cara, que cenário maravilhoso de Assassin's Creed Valhalla. Eu gostei muito de que eu não vi o sistema de levels, né, que a gente tem no Odyssey, etc. A gente viu combinações de armas que vão dar mais poderes, etc. Mas a questão de levels é 17 de novembro. PlayStation 5, Xbox One, PS4, PC and Stadia. Eita porra, Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5 já confirmado dia 17 de novembro. Uau! I hope you will have enjoyed what you have seen today and that you will love playing these games. Qual fundador e CEO da Ubisoft? Oh, velho, não consegue, velho. Bicho, tá velho, meu irmão. And we haven't shown you everything yet. In fact, we have a lot more to come. So you will have another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games. But before ending this show, vai encerrar já? We have one more thing to share with you. Mais uma coisa para mostrar para nós. O que é? Fala a tua. Antes de encerrar, eu vou tentar pela última vez, porque já vai encerrar o tempo, né? 45 minutos, faltam 4 minutos para encerrar o tempo que eu tenho para fazer o resgate, né, do meu Watch Dogs, né? Porque até então eu não consegui fazer isso ainda, né, Ubisoft? Bora ver se eu consigo logar. E nós temos um pequeno filminho agora, cara, do nada. Eu espero que isso aqui não me dê strike depois. Shakira Pereira. Pronto, agora é Ubisoft Velozes e Furiosos. Na verdade, acho que isso é um compilation dos jogos da Ubisoft, né? Ah não, é Far Cry 6! Agora, pronto, é a intro de Narcos que eu tô vendo aqui, velho. Isso é o nome dos atores que vão estar presentes em Far Cry. Liberdade. Música por Pedro Bronfman. Patrick Clary, Antibody. Olha a cinemática, meu nobre.
Caralho, a Ubisoft ela se inspirou de uma forma gigantesca para fazer cinemático nessa Ubisoft Forward, né, cara? Far Cry 6, criado pela Ubisoft. Música em espanhol. Agora eu vou tomar um copyright. It's beautiful, amigo. Perfect, but useless. I have something for you. Entendi. Caralho, parece eu, perfeito, mas inútil. Por favor, Ubisoft, eu queria pegar meu Watch Dogs 2, eu tava com tanta esperança de jogar esse jogo, ou Ubisoft. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle. Concordo, Igor. And of course, the pin. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now. Meu amigo, olha esse gráfico. I am El Presidente, which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves. Narco Simulation. Narcos the game. They will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. O teaser que eles soltaram. They will answer you with screams, call you evil, a monster, and give you this. So you tell me, are you evil? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has 2 basic parts. Our people. And you must clutch them. Guys, a Ubisoft conseguiu deixar todo mundo muito feliz com o gameplay do Valhalla e todo mundo muito puto por não conseguir logar e pegar o Watch Dogs. Nossa, Ubisoft. Cara, depois de Watch Dogs, eu não acredito mais nesse jogo. Olha, porque isso aqui tá uma perfeição, cara. Olha essa CG desse Far Cry. Não, tão do cara, isso que eu tô falando pra tu, isso tá uma coisa impressionante, velho. Tu viu o cabelo do menininho ali balançando, mano? Tá maluco, velho. O fogo. Dia 18/2. Temos o lançamento de Far Cry 6. Caralho, que CG linda, cara. Que início. Ah, fica comigo, bebê. Mas, cara... Today we've seen the next generation of Assassin's Creed, the birth of a resistance in Watch Dogs Legion, the cyber chaos of Hyperscape, and the epic reveal of Far Cry's newest installment, along with so much more. Remember, we'll be back later this year with another Ubisoft Forward filled with tons of game news and updates. Thanks for joining us. Ok, então teremos outro Ubisoft Forward esse ano e vamos encerrar com mais Assassin's Creed Valhalla. E agora sim gameplay, cara. Finalmente gameplay.
Hey everyone, welcome to the Ubisoft Forward Post Show. My name is Mathhhhhhheus and this aparentemente, is vamos ver, cara, não vai ter como a gente saber, só quando eles realmente anunciarem algo assim do tipo. A questão de se vai ter leves, etc. This is Philippe Bergeron, otherwise known as Fizz. I am the quest director on Assassin's Creed Valhalla. So Fizz, we're setting up here for what looks like an epic encounter. Tell us exactly what's going on here. Yeah, so here we're midway through the quest that we're showing for UB Forward. Here we're looking at the assault of Berg Castle. So these are big moments that usually sort of culminate at the end of the story. And so here Eivor, our Viking raider, is taking a group of raiders and furs into Berg Castle to go and take down Rued. Eu acho que vai ter aquela questão de ter algumas armas que têm habilidades que são mais fortes contra as outras, etc. Why does Eivor sort of want to pick a fight with him? Basically, Rued comes into play about halfway through the story arc, at the beginning of the arc, this is something that happened before. Rued basically caused a lot of turmoil within the territory, and Oswald, who's the sort of elderman to be to inherit this territory, needs your help to a temática do caralho, a gameplay do caralho, o cenário tá incrível, mas so here this is revenge, but also accomplishing your ultimate goal. O nome do Assassin's Creed é só pra vender nome, é só pra vender jogo, cara. Isso não é Assassin's Creed. Can you tell us a little bit about the changes to combat this time around? Isso não é Assassin's Creed. We wanted to basically Assassin's Creed é do Desmond, é do Ezio. Mechanics to it, so we added like some Isso dual é wielding Assassin's for the Creed. player, Isso aqui não é stun Assassin's system Creed. in there. Isso aqui é um jogo And RPG we really vendido needed como to do this Assassin's to sort Creed. of portray that sort of the brutality that comes Quem with jogou os being a primeiros Viking. Assassin's Creed, This day fã de sort of Assassin's fits Creed, into os that, primeiros games tem o mesmo sentimento time que eu. in the character. Mas eu joguei Assassin's Creed Origins, cheguei a zerar, o Odyssey eu não cheguei a comprar, mas o Valhalla eu vou comprar de qualquer forma. Eu vou comprar Assassin's Creed e vou jogar com vocês porque eu gosto de jogos RPG, né? Mas eu, sendo bem sincero, eu acho que não é, cara. Tem XP no campo superior. Não, o ganho de XP eu vi. E é isso que eu falo, cara. Isso de XP, de armas, de você ter combinações de armas, ter levels de armas, isso é um jogo RPG. Não é Assassin's Creed. É um jogo RPG vendido como Assassin's Creed. Como eu disse, é um jogo que eu gostei e muito provavelmente irei comprar. So now that we've seen that Oswald is alive, we have Rued within our sights. What's the next step here? So the next move for Eivor is to finally face off against Rued. She has her allies, they can take care of the rest of the army. Now it's time to go one-on-one against Rued in one of our boss battles, actually. Quando ele mata um inimigo. Deixa eu tirar aqui minha câmera para vocês darem uma olhada ali. And it's worth pointing out actually that here what we're showing is the player going and facing off against Rued aggressively, but we tend to always have to support a 360-degree approach in these things. So the player could have approached this a little bit more stealthy and gotten at least like a good critical hit on either Rued or his wolf, and so you can play this a little bit more strategically if that's your playstyle. So we're not only fighting Rued here, but also his pet wolf, right? Here, one of my preferred strategies is to eliminate the wolf first, just focus fire on him. It takes at least one opponent out of the combat. Now Rued will have extra abilities that come into play if you do eliminate his wolf, but I think having one opponent less in the battlefield makes for a good strategy. Mas isso é normal, né? Seria estranho se fosse parecido com o que eles mostraram no trailer. Only the cold dark of Niflheim awaits you. Valhalla is my destiny. That fate will not be met today. Why does they should be roomed, wolf-kissed? Made thralls, not treated as equals. We are better than this, than all of them. Do not drag me down to the sewage you wallow in. We just a Dane fight tooth and nail for a sanction. You'd throw in with these wastrels? These Argir swine? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. Alright, so we've defeated Rued, we've freed Oswald. What comes next? Oswald, in this case, prefers for cara, bora ver, tem que esperar realmente um gameplay mais... tem escolhas também. Ele morre, ele vive.
So we have this choice to make, but before we get into that, I want to rewind a little bit because we just did this big grand assault, but Eivor Aí couldn't tem que have ver done se it isso alone. vai influenciar, She né? had to recruit Assim some como folks jogos along the como way, get some troops, get some allies. The So let's actually Witcher, The rewind and Worlds, see how we etc. went Se about as suas first escolhas gathering those durante em troops. Skyrim, se as escolhas So durante o when game coming up to an assault, influenciam no it's a game final of do numbers. game, nas Eivor can go seus into caminhos, pretty nas much any suas escolhas, o location que você faz, se and você vai ser be do bem, do a mal, stealthy ou algo assim do Viking, tipo. eliminating Tem que ver some o of que essas the decisões assets, vão which ultimately influenciar would dentro be do seu jogo. a strategy. You can do that. And you'll have Se some, mostra só a gameplay sem falar o some nome, of não the quero acreditar que isso é Assassin's ingredients Creed, é o que eu tô of falando, the assets Patrão. there that will have been sabotaged, É o que eu but tô you still falando, need entendeu? É um an jogo army. de So RPG here what we're seeing vendido is com o Eivor nome de going around the Assassin's Creed. countryside and Pra ter raising what we call potência, a né, de third, which Assassin's is Creed. the men and the women of the territory who come up and fight in the name of a king. So here Eivor is going around and trying to convince people to fight in the name of Oswald to finally take down the oppressor that is Rued. Defending East Anglia, defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause? Yeah, so she's really using like the image and like the leadership that Oswald had, what he meant to the people in his name. Aí, no She's going caso, to vocês recruit these podem people. pode conhecer mais pessoas, Pretty words, personalidades The men of das Theovard have their own pessoas, battles to etc. fight. So we're told by this Reeve that there are troops, there are allies that he could add to our cause. But first, we sort of need to do him a favor. Is that right? Yeah, so obviously these people have been run down by Rued and the impact he's had on the territory. So I think a lot of these people have sort of lost hope. And so you need to show them that there is hope. And so here Eivor is basically helping them take back one of their prized locations by taking a couple men and raiding a nearby township, basically taking it back for the people and showing that there's a reason to continue fighting and then get them on your side. Interessante, cara. A quantidade de vikings com ela e tal. Interessante essa gameplay, cara. De assalto vikings, os aliados ali e tal. Agora tem que ver se isso vai ter. Ó, o XP aqui, ó. Aqui. When Eivor does this, obviously you have access to a full suite of abilities. So again, the improvements that we've done to the fight provavelmente isso que tu vai enchendo, provavelmente seja teu level. In there, you have archery or like range combat abilities in there as well. So really, again, like depending on what your playstyle is, you can customize your loadout and go in there how you wish. Aí tá falando de conforme é o seu estilo de gameplay, você pode personalizar suas armas, suas habilidades, etc. Fizz, we just saw this giant pulse go out. What exactly was that? So that is what we call the Odin sight. The Odin sight is basically our interpretation of the eagle vision from previous games, and we thought it was good to sort of bring that back. It's basically Eivor's intuition. It's how she perceives the world. When player uses that, you can it'll highlight basically interactive objects, like things that will bring her an advantage. So we'll have arrows, like health consumables that are in there. So it really is like a good way of sort of understanding the world and showing you like things that you can go and touch. Mas tem que ver se isso vai ser repetido, porque a ação desse jogo inteiro é foda. Eu acho que não, eu acho que ele deve ter algumas mecânicas e etc. Meio Something diferentes. we wanted to play with on Assassin's Creed Valhalla, where we have fewer weapons in the game, but you can invest in them more, so they become your weapon. And so depending what your preferred playstyle is or your preferred weapon type, then you can go and choose. I'm gonna fight with this weapon and invest heavily into that. Not only are we gameplay, weapons, variações see de something armas, here de called the como Book você of quer Knowledge. jogar, você Can you vai tell us ter a little bit novas more about armas, that? etc. They unlock skills for the player. So here you can see the habilidades. Valkyrie dive that has just been unlocked. We have these spread out throughout the world. So again, to promote exploration and discovery, as you travel through the world, you explore locations, you can find these books that will add abilities that you can go and invest in, put into your loadout, then go into the different locations, the different quests in the game. Antigamente nos jogos de Assassin's Creed isso aqui era tão valorizado, era tão visto, né? Que agora a gente tá comemorando de ver que o pessoal ainda faz parkour. Olha só que legal. Let's jump back now and figure out what we want to do. Meus amigos agora. The rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. Será que eles vão mostrar as duas decisões aí? Quando ele vive, quando ele morre? Passion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you.
Ah, no caso, será que vai aumentar o relacionamento com esse cara aí? Eivor Será que futuramente esse cara pode sair e querer matar a gente, que a gente deixa ele being a Norse viver? Viking, being put to the death in battle is your road to Valhalla. So he was basically denied access to Valhalla in this situation. Assalto completo. Obviously, all of these decisions come into play later on in the game, so we have very difficult decisions for the player to make. We didn't want to have easy decisions. Yeah, you know, when I was playing, I decided to listen to Oswald and spare Rued's life, but what exactly is the relationship like between Eivor and Oswald? So the relationship between Eivor and Oswald is an alliance. It's basically Eivor is surrounded by territories that initially getting into England are hostile towards her. And obviously, if you want to set up a new settlement, you want to make sure that your neighbor is friendly. So here in East Anglia, Oswald is the man for the job, where putting him into a position of power would help her sort of secure her territory. So earlier on, the territory, Eivor comes in here, meets Oswald. The problems he had with Rued are sort of put to light, and going through the arc, you basically help him deal with Rued and aligning basically Danes with Saxons in one territory. So, Fizz, we've completed the assault. We've gotten our hands dirty with some combat, taken down Rued. We have this big open region of East Anglia, so before we head off to Oswald's wedding, what do you say we head out, have some fun, and see what we can get into in the open world? That sounds great. Agora tem que ver se Assassin's Creed vai ser tão mal otimizado quanto Assassin's Creed Creed here with a speech bubble Assassin's above Creed it, ele é and you best believe if you let me talk to a cat, I'm going to talk to a cat. Yeah, these are some of our some of my favorite moments actually in the game, where we put out a whole bunch of events throughout the territory. And it's sort of rewards, again, exploration, going around. It's a chance for us also to sort of showcase a different side of Eivor. A lot of the quests sort of deal more with like politics and warfare, and this shows a slightly more human nature to her. So it permits us to explore that character a little bit more. A gameplay, a movimentação so tá here, basicamente basically, like you're trying to help a kid with his cat and ultimately get that cat to sort of join your crew as a cat raider. You just said cat raider way too casually. You're telling me I could have a cat Viking raider on my longship? That's exactly what I'm telling you. Oh my god, yes. Olha lá o gatinho, mano. O gatinho vai contigo. So yeah, as you're riding around the rivers of England, you would see a cat basically walking around your longship, keeping your Viking raiders company. You know, speaking of the Viking longship, we're seeing some of that gameplay here now. Can you talk a little bit about how that works and functions in Valhalla? Yeah, so starting out on this project, I think the Viking longship is one of the biggest images that we all have when we think about Vikings in our game. And so Vikings had this awesome design for longship that had a very shallow hull, so it permitted them to go very far inland very quickly, and you could basically disembark Viking raiders like on pretty much any shore. We added that into the game where you can basically sail up to any location and then just decide to disembark with your guys and raid a location, loot all its treasure, get back in the ship, and then continue sailing down the river to your next opportunity. So I know past Assassin's Creed games allowed for songs and things like that to be sung on ships. Will Valhalla have a similar version of that? Yeah, so this is something we actually wanted the crew of your ship to become like your home away from home. So we added stories and songs into the ship. So basically, as the player is going around, you could decide to have your skald sort of sing a song for you as you row down the river. But you can also decide, depending on who the raiders are in your ship, to hear more about their life. So you can actually queue up stories, and they'll give you a little bit more background on who they are. So you get to know your sort of fighters as you're traveling around the world, which is a cool moment. So here we're seeing a bit of a different view. What exactly are we looking at? We had this on previous Assassins where you would like ride on your horse and you could pull out, have the horse sort of follow the track. You have a similar thing for the ship where you can put up your sails, it's cruise control for the ship, so you can pull back, take in the scenery, listen to some songs or some stories, and just take it all in. Olha a ambientação, o cenário desse jogo tá uma coisa completamente absurda, cara. So, you know, speaking of Viking songs, we have an activity here that's not exactly singing, but kind of related, right?
Yeah, so here what we have is what we call flighting, which was an activity that Norse people would partake in. They would like to have a battle of wits and sort of poetry, where insults would be thrown back and forth between each other. The idea was to try and have a good insult, but also to have a good rhythm and a good rhyme in there. So it's basically a precursor to rap battles. Here's the silver. Now begin. To all those whom I speak, they say Eivor's a clod. Escolhas, cara, isso aí, cara, você botar escolhas assim no jogo e você não trabalhar muito bem é um tiro no pé. É 880, né? Ou funciona muito bem, ou você se lasca. Behind a good flight was to choose the right insult, identifying the right cadence, and then trying to find what rhymed the best. I'm known for my might. Interesting. Interesting. Aí tá falando a questão de conversas, etc, de você conversar certinho com o cara pra você conseguir o que você quer, né? Então, Then you've clearly misheard them. My wit is immense. Oh, you looked out with that one. Well, what a surprise! Eivor of the Raven Clan is a true talent. I'm shocked. Don't believe everything you hear, unless it touches on my flighting. Then heed every word. Aí, Oreo, patrocina So now nós. that we've proven our sharp tongue and wit, I think it's time for a bit more relaxing activity. So we're fishing here. Yeah, that's it. Okay, agora nós temos pesca. We gave Eivor a fishing line, so you can actually throw out a line and go catch some fish. This is used basically to play into our new health loop, where the player will lose health in the world, and it doesn't automatically regenerate like we would have in the past. So you actually have to go out and get some supplies. So you'll find mushrooms and some food that you can gather. But here, like you can also catch some fish and consume that to regain some health. We also will sometimes have it in certain quests. So it's a good way to sort of chill out on the side of the water and just, again, take it all in. So this is what we call one of our offering altars. So the idea is that you find these around the world and you make offerings to it. So it'll take like animal parts and stuff that you can find throughout the world. Here what you're seeing though is sort of like a fancy version of it, where as you do your offering you get interrupted by some kids that basically come and steal your stuff. So it's just a way for us to sort of showcase that, like, the systems and the activities of the world can sort of play in with some quests and some movements. So it's our way to sort of dress up these moments and make it all fit inside the whole experience. Yeah, this seemed like a really sort of unexpected turn for what I thought was going to be kind of a simple interaction. Yeah, and it's really what we were trying to do with these events is to give another dimension to Eivor, other than just, you know, the pure rar Viking or the politician. Because you can imagine at some point that will grow old if you're always telling that version of the character. So it lets us really go into the depth of who is Eivor, what motivates her, how she can interact with the world outside of warfare and politics. Que tava aparecendo aquele retângulozinho, tava aparecendo. And it also showcases like a different. Eu não sei se isso significa o level do personagem ou não. It just widens the breadth of the stories that we can tell. So who exactly are these two children? These are kids of East Anglia. They are going through tough times with whatever Rued's been doing to the territory, and so they're just here trying to survive and basically exploit the people that are there to make offerings. It was kind of nice to see that Eivor wasn't really necessarily upset at them for stealing, and you know, after you talk to them, you have the choice of helping them. You can, you know, give them food, give them some money, or you know, maybe just say, "Hey, good luck, on your way." Yeah, and this is something we also wanted to do a lot. Like, so here we're doing an event, we're doing quests as well. We want to give a lot of this agency into players' hands so that they can sort of shape Eivor a little bit. Até porque tem Cyberpunk chegando também em dezembro. Represents them a little bit more. And they can Assassin's roleplay Valhalla, that a little bit better. And again, it just gives her like a little bit more humanity in these moments. E se possível, vou comprar tudo pra PC, cara, pra fazer live pra vocês. Here, large walker.
A necklace? Yes, it's a St. Martin seal. You're welcome here anytime, large walker. You're one of us now. Visit us, okay? I will. Take care now, small green walkers. Small green walkers. Olha lá, ó. Vocês estão vendo ali no canto? Tem atrás da minha veterans might recognize this here, but what exactly is provavelmente aquilo ali seja o level. Yeah, so here you're seeing porque anteriormente tinha quadradinho daquele, né? Tattoo images. So this is challenging the player on free run tava enchendo com XP, né? Então provavelmente aquilo dali represente o nosso level. Agora não tá aparecendo mais, mas so are we going to be able to tattoo provavelmente aquilo dali represente o nosso back to your settlement, and then you can customize different body parts, having different tattoos everywhere. So again, another form of expression, and sort of to represent that Viking culture. Fizz, one of my favorite things when I was just out there exploring East Anglia was coming upon a house or a building and realizing that there was a chest inside, but that there was no easy way in. And in this case, I saw all the doors were barred, but I knew that because there was a chest in there, there must have been some way to get inside. So I went around the back and, found a way in. Yeah, I'm glad you actually caught on to that. You're pointing at something that we wanted to work on a lot on Valhalla, where we wanted the exploration to make you feel smart. So we played a lot with puzzle solving, so making sure that every house that you find sort of appeals to you, like it draws your attention, and when you want to come and explore it, it's not given to you. You still have to work for a little bit, so it'll challenge you on your observation skills, logic, just trying to find how do I get into this. So we play a lot with level design, quest design to offer challenges to players, and you basically come out of it like with a better feeling for the exploration, but you also get to see more of a story behind these locations which we've crafted. So it gave us a little bit more time to sort of slow down the experience and tell a different version of a story. Olha só. Eu vou... A galera aqui que a gente vai... Vamos... Exclusivo para seguidores. Puta merda. Tá, eu vou mostrar aqui parada rapidão para vocês. Yeah, I mean, speaking about exploration and just finding things out in the world, I was just wandering and came across this clearing. Aqui, em teoria, era onde a gente tinha que fazer login, né? Yeah, so this is one of our bigger events that não se preocupe, nós iremos dar as recompensas para todos vocês. Quando for apto para fazer login. Novamente, então sente-se e curta o show. Muito bem, Ubisoft. By this character muito bem. Now there's a bigger story behind all this. Vocês reconheceram que estava tudo bugado e vocês vão dar nossas recompensas, né? Porque teve a quantidade da galera se matando para pegar as recompensas dos seus servidores bugados. Então, meus parabéns pela atitude. É o mínimo, né, que teria que ser feito. Meus parabéns pro caralho. Basically have this awesome boss fight in the middle of the swamps. And so here the abilities that you see Reagan using are a little bit on the mystical side of things. What's happening is Eivor at the beginning of that trap is poison, and so she starts sort of hallucinating, seeing the world in a sort of different light and filter, and so that's sort of what lets us go into the realm of the weird. Spirit of my father's rage, fill me! Cara, agora virou Far Cry. Quem joga Far Cry sabe que lutas psicodélicas e etc. acontecem no Far Cry. É muito difícil você enfrentar um chefe no Far Cry que a luta não seja completamente psicodélica. Já virou um marco na franquia. E agora, aparentemente, é assassinos do Creed. So we just saw here that Regan belongs to something called the Daughters of Lyria. Yeah, that's correct. By finding the other daughters, you'll get a little bit more backstory on who they are, so we don't want to spoil that too much. But it creates like a sort of greater story that is not on the main path in any way, but it is still very rich and adds to the lore of this world and actually plays into history. Aquele retângulo que estava aparecendo aqui atrás da minha facecam. Agora nessa gameplay deu pra ver, é pontos de skill, não é o level. Yeah, here it's all about pacing yourself with the highs and the lows. So here we have a low chill moment of what we call building a cairn.
So Eivor, as she explores the world, will find these sort of meditative areas where you have a pile of rocks that you could just stack on on top of another using physics. And I mean, yeah, the ultimate goal is to try and get the highest pile of rocks. But really, it's about taking in the sights, relaxing, taking a step back. É lésio, meu irmão. Os caras para desenvolver essas paradas aí, a pedra que vincula com o céu, que não sei o que busca os ancestrais. Meu amigo, é muito na cabeça, mano. I mean, you can spend as much time as you want building these things, making them as high as you want, as weird as you want. I'm sure like a lot of these stuff will end up on the internet, like people comparing structures. And the cool thing is that once you've built it and you decide to get out of it, it sort of stays there. And so that's yours, right? And until the moment where you come back and you want to build a new one, it's sort of cool that we were able to give that to players to express themselves. At this point in the demo, we've explored East Anglia, we've met some children, we've broken into a house, we fought a boss, we built a cairn. I think now it's finally time to go and head off to Oswald's wedding. Yeah, so this is the moment it's all been building up to. By the moment you get into the Turis, it's sort of like mentioned by Oswald that he's trying to get married with his Dane lady. And so as you go through the arc, that's sort of like the underlying thread. Really, it's about Rued creating turmoil in the territory and helping Oswald sort of get above that and show that he's a good leader. And so we finally, after going through all of that arc, finally get these two together, go through their wedding, and you're invited to attend the ceremony. And then all the activities and fun times that comes afterwards. Yeah, as much as we've seen the brutal side of England, it's nice to see, you know, the joyous side of it as well. Yeah, and it's something we really wanted to play on in Valhalla, where being a Viking is not only about being a raider or a warrior. I mean, there's revelry, there's feasting, there's partying that goes, and like if someone knows how to party, it's a Viking. And so here, this is one of our opportunities to sort of show that. Alguma coisa que tá me incomodando nesse gráfico, não sei o que é. Parece que o jogo tá sem polimento. Parece mesmo. It's a good alliance of Norse mas culture, aqui em cima, Saxon culture, aqui em cima já tem escrito bem aqui, ó, trabalho sendo feito não representa o jogo final. Vou tirar o mouse agora, era só para demonstrar onde é que para vocês darem uma olhada, ó, lá em cima tem escrito, ó, trabalho sendo feito não representa o game final. Mas cara, mas peraí, deixa eu aumentar a qualidade de novo, porque tá em 720p, parece que eu tô assistindo em 480, velho. Agora melhorou, mano. Porra. Agora sim, meu nobre. Parece que tá em 360p, velho. So here we see the decision I made to spare Rued. Olha só, isso que eu queria ver. Tá aí a decisão de ter deixado o cara vivo. O cara voltou e matou outro cara ali. Mas olha esse fogo cagado. Muito bom, muito bom. Consequências dos seus atos. Consequências dos seus atos. Pois é, Miguelito, agora sim, mano. You're basically presented with the option to sort of step in for Oswald, fight the fight for him, or let him go and fight his own fight. Yeah, you know, personally, I chose to fight myself because I thought Eivor is the type of person who likes to finish what she started. Mas mesmo assim tem os polimentos que tá precisando, Miguel. Mesmo assim tá precisando. E aí é consequência dos seus atos, né, cara? Você deixou o cara viver, o cara voltou. Vai ter que derrotar ele de novo. Meu irmão, quando eu enfrento o vilão, não precisa nem me dar opção, velho. Você deseja, eu já tô atirando. Já tô enfiando a espada no pescoço, nem deixa o cara completar, velho. He's angry at this point, and so he will start using his big gun abilities like fairly earlier on in the fight. So it's way more vicious, way faster. There's less strategy. He goes. Aparentemente a gente não tem levels de personagem. Aparentemente o nosso level é apenas para ganhar skill points, né? Aparentemente. Mas como o próprio jogo está dizendo, não representa o jogo final. Pode ser que sim, pode ser que não.
And of course here, like, this is a decision you made to go and fight him, but there's multiple outcomes to this scenario. You could let Oswald fight his own fight and prove basically his station as the rightful leader. If you had eliminated Rued, obviously this would not have happened. It would have been a slightly more joyous occasion. But ultimately, in all scenarios, you still have an alliance with Oswald. Felipe se inscreveu no canal, muitíssimo obrigado, Felipe, pela sua The inscrição. right leader for this territory, and to be a good ally for you. I promised you an alliance, and now you have it. And one day I will need you to make good on that alliance. A voz dela tá bonita. So we're tá casando com a personagem. Pelo menos a dublagem em inglês. Vamos ver como é que vai ser a dublagem PTBR e se vai ter dublagem PTBR. Yeah, so Finner is probably one of the more recurring characters in this arc. You get to meet him very eles demoraram tanto, né, pra mostrar e agora tá mostrando uma quantidade realmente grande de gameplay do Assassin's Creed Valhalla, cara. And going through all these adventures together is sort of like pra 1h40 já de live. And so quantidade boa de gameplay do Assassin's Creed Valhalla. So he's one of many raiders that you'll encounter in the game, and you can sort of recruit, bring back home, and then have them sort of join you on your adventures on the longship. He can tell you these stories that we're telling you about. You get to know a little bit more about him. So again, it's a fun way to sort of discover more about these characters that you meet and bring them along for adventures. Together. I'll gather my things. Well, folks, we've come to the end of our Assassin's Creed Valhalla playthrough. Mais segundo de parkour. Thank you so much for joining us. When and where can people play? Essa mecânica de batalha tá parecida com a do Valhalla will be out on Xbox Series X and PlayStation 5 and is coming to Xbox One, Não acredito, a gente ainda tem a PC sincronização. and Stadia on November 17th. Olha só, a gente ainda tem a sincronização. E olha esse cenário, meu amigo. E eu acho que é isso, finalizada. Up next, Hyper Escape. Agora bora ver se a gente vai ter gameplay do Hyper Escape. Provavelmente sim. Bora assistir aqui, cara. Vocês estão aqui comigo, então bora lá. Eita, Eric Pope, Senior Community Developer. Graham Jennings, Senior Producer. Eu acho que os dois agora vão ficar comentando sobre o Hyper Escape. Quero ver se vai ter gameplay do Hyper Escape. Porque é um pouco mais complicado você fazer gameplay do Hyper Escape, se bem que já tem rodando o try dele, né? Mas é meio difícil porque é um jogo multiplayer, né? Então, isso aí já entra a cara do careca. Isso aí já entra várias coisas, entra servidores, entra muita coisa, cara. So to start now, you'll see the insertion phase. Beleza. Então nós teremos gameplay do Hyper Escape. Vamos assistir. It looks like Helios, which is one of the landmarks, is going to be one. Helios. Você tá caindo na cápsulazinha, estilo Dragon Ball, estilo Saiyajin chegando, Dinâmico Z. Será que vão liberar o beta pra nós jogar? Já tá liberado, se não me engano, Miguel. Se eu não me engano, já estão liberados. O Try pro PC, né? Eu vou ver depois, cara. Vou ver se consigo baixar esse jogo. Ver se o Try realmente tá liberado. Eu tinha que ter feito algum tipo de compra, algum tipo de cadastro, sei lá. Se eu conseguir jogar, eu trago o gameplay pra vocês. Vou comprar o Far Cry 3, tá? Provavelmente amanhã, que tá de R$9, pra trazer gameplay pra vocês também, porque eu gosto pra cacete desse jogo. E eu não esqueci, tá, do God of War. Eu vou iniciar provavelmente essa semana. Ou no máximo até final de semana que vem, se eu conseguir configurar meu controle. Porque jogar no teclado God of War é foda. So we're looking at Chimera instead. So he's in the landmark, he's in Helios now. He's still in the looting phase. As you can see from the red triangle up there, coisa na tela pra mim, mano. Eu já não consegui jogar esse jogo, não. É muita coisa na tela pra mim, velho. Pra mim é arma, gatilho, atira. Pronto. Olha aí, é poder. É por isso que eu jogo só COD, velho. Porque COD é tu, arma e o cara. Pronto, acabou. Só tem que saber atirar. And I believe it helped him survive at that point. There seems to be a few other players in here just now. So the combat started and eliminations got his first kill. Oh no, so he's just been eliminated actually. Yeah. So he just he's been eliminated and he's turned into an echo now. So he's going to wait for his friends to bring him back. He's going to go to one of these restore points, which are basically places where someone else from another squad has been eliminated, and you can be restored and brought back to life at one of those points. So the action pretty much never stops in the game. Quantas If vezes you're eliminated, you're not out.
You're not stuck watching a camera with someone else. Se você for eliminado, você não tá fora. Inform your squad as to what's going on, and then you can call to be restored at one of those points. Funciona então, peraí, eu não. There's plenty of people, like you said, who ended up at Helios. Eu acho que deve ter algum limite, ou tem que ter alguma peça, algo assim. We can also see when you have a teammate who needs a revive, it's called out. Ou é um tempo para você achar um ponto de restauração. Yeah, the green icon you can see at the side is him calling for a revive. Sei lá, velho. So Mr. Gomi's busy eliminating other players, which will cause more revive points to appear as well. This guy's low on health, so I don't think he's going to last long. Okay, so I see once someone's eliminated, they drop a revive point. What you like to see in the middle there is both Chimera and Elimination are both echoes, so it's just Mr. Gomi by himself at present time. So can he survive this? Interessante, mano. He's going again. There's still a few other players in here, that's for sure. So that was the slam hack he used there. So basically he projected himself up in the air, he landed, he dealt some damage, and he's managed to eliminate. Sim, Miguelito, é mistura de Apex com Overwatch, como eu tinha falado no trailer. Chimera at this point, so he's now back in. Você pode restaurar o teammate, você tem que estar no ponto de restauração e o teammate ir lá para te restaurar. Agora vamos saber se isso vai ser... Se vai ser infinito, né? So this is the start of the decay you can see. So you see all these blue triangles. This is how we basically do, map size reduction and zone reduction to bring players towards a smaller map into the center. So instead of having a circle that shrinks, we've decided to actually dissolve the map. And is it kind of the same? Will you always know which districts are decaying first? You can see from the map when you bring it up what's going, and you'll also see the icon when he turns on the left-hand side of the screen a second ago, which shows you where the safe area to go is. So at the top it will show you the sector is closing. Tá ali, ó. Tem que correr pra lá, porque a safe vai fechar, acho que tá tudo carai. Tudo daquele jeito porque a safe vai fechar? Isso é a safe desse jogo? Oh, porra. Mr. Gummy has pinged that spot to sort of regroup outside of the landmark. We're going to take some height as well. Parece que é safe desse jogo, aquela parada lá. É meio que fechada do mapa. We've seen another player, so he's starting to throw salvos at him, and probably the skybreaker too. You see the red exclamation mark? That's basically his teammates pinging and saying, hey, there's an enemy over here. And he's been shot out from behind, so there's definitely players around. You'll see him going to go high again to try and take some positional advantage. Seguindo a lógica dos Battle Royale, né, Miguelito? É pra ser free, né? É pra ser free. Well, what I'm noticing is that they're doing a good job of switching from street level to the rooftops. Is that kind of a good way to approach a game? Safe é isso mesmo, cara. O mapa ainda fica lá, mas fica desativado. Muito interessante essa safe, cara, diferente do que a gente tem hoje em dia. Rooftops are great to see what's going on, but you're also then a target. Bola, tempestade, caralho que vai se fechando. Height and interior, exterior as you go, just to keep yourself safe, and to aggressively loot too to find the best stuff. So he just picked up a golden skybreaker. What does the gold mean? That is the top tier of skybreaker. So basically, you can have a level 5 skybreaker, which is what he just picked up. Skybreaker aparentemente é uma arma especial. So if you have a skybreaker and you find another skybreaker, tá aqui embaixo, nesse canto aqui lá embaixo, skybreaker. And what he has now is you can see in the bottom bar there with the yellow, he has the top tier of the skybreaker, so it does more damage. So each time you fuse something, a weapon or a hack, it will go up in various different abilities. So you're basically just to loot up, to fuse up, you just need to find a duplicate. Bagulho é doido. Yeah. Movimentação extremamente rápida, jogo completamente frenético. So you'll see on the left, when you see the other players' names, you can see that Mr. Gomi has 2 yellow weapons and a yellow hack. So he has 2 fully fused weapons and 1 fully Realmente interessante. And how does healing work in this game? So healing will either work by I took damage and then I retreated and your health bar will come back up. Or if a player has a heal hack, which he actually does at present time, so you see that in the bottom it says heal, he can throw that on the ground and then there'll be an AoE of heal, so both you and your teammates can come into it and it will heal you. And enemies cannot heal up in that same AoE? They can't heal up in your AoE, but they could also use the heal hack themselves if they wish. Cool. So you see them now, they're starting to hunt again. I guess I've heard some other players, because you can see them starting to move around and there's a sense that they're not alone at this point. Assim, vai lançar só em fevereiro. Mas o meu real motivo de eu estar aqui é pra ver se vai ter alguma coisa de Far Cry. Tu acha que não, que só apareceu o CG, né? Muito linda, por sinal. Eu acho que o gameplay do Far Cry deve vir lá pra outubro, novembro.
Na verdade, antes de lançar os jogos da Ubisoft, porque eles não lançariam um trailer buscando o lançamento de um jogo deles. E olha você fechando aí, que interessante, velho. Out in the decay as it was starting, you had no cover left, so you find yourself out in the open and you eliminated them with a report at that point. Caralho, olha que foda, velho. Aí eu dou um like nessa safe aí, hein, meu nobre? Desintegrando tudo ali. Aí eu dou um like nessa safe, velho. Olha isso. Aí eu dou um like nessa safe aí, velho. Make sure there's no one else coming in. You don't want to have someone behind you at the last minute. So there's still 5 teams left. 5 times restantes. And then we'll swap back to Mr. Gomi. He's still rolling with the Skybreaker at this point. Isso daí provavelmente é uma partida fechada que eles fizeram lá no servidor dele, né? E ó, vai consumindo um pouquinho e tal, depois se desintegra tudo. Muito interessante essa safe, velho. Essa maneira que eles acharam de fazer essa safe aí pra ser um pouco diferente do resto. Muito interessante. E é interessante porque você consegue ver a vida do inimigo, né? Coisa que nos outros Battle Royales você não consegue. Ó, todos têm a barrinha de sangue. Eu não sei se são Battle Royale, tipo, como eu falei pra vocês, em um servidor deles, né? Mas sendo rodando, né? Simulando como se fosse um jogo normal. Ou se no jogo final vai ser diferente, não vai ter vida, nada assim, tipo, né, This per players managed to find themselves in the corner and tried to hide. Unfortunately, they've been chased. O jogo parece ser legal, sim, mano. Aparenta ser legal, aparenta ser divertido pra quem gosta desse tipo de gameplay. Aparenta ser muito divertido, cara, se jogar. Ah, é o que eu quero, né, Miguel? É o meu hype máximo pra essa play que é Far Cry. And that countdown that just finished was a health kit event. What does that mean? What are these events? So basically in the top right now, you'll see the cross and it's kind of ticking down. So this is said that this is the time left for the health kit event. Basically, every match, there will be cards played, which change what happens in the match. So this was the health kit event. There's things like low gravity 2, which projects up in the air and you can jump over. And are these just random, or are players triggering these events somehow? So there's 2 different ways this happens. So there's a game master tu tá jogando, tu vê tudo assim, tudo pra onde que tu era entrando em colapso, tu fala, minha nossa senhora, pra onde é que eu tenho que correr, meu nobre? Olha isso, interessante demais, cara. Chega a ser bonito isso, velho. That's through the Crowncast extension. Through the Crowncast Twitch extension. Olha aí, já era, desintegrou. You got caught in the decay then and fell through the building, so try and move back in. There's only 3 teams left now, so it's starting to get towards a smaller map size, so it's going to become chaotic shortly. And they're just on the edge of this landmark. Red Tigers. Here you'll see at the top it says crown appears in 10 seconds. Nossa. So basically we have a crown that's on the wall. If a player grabs the crown and manages to hold onto it for 45 seconds, they will win that game through what we call crown victory. The only downside to that is once you've picked up the crown, everyone can see where you are and everyone's going to chase you. So yeah, he's got the crown, the countdown is on. As soon as, if he were to get eliminated, it would drop and that countdown would go away, right? Yes, and then whoever picks Tá, it up então next fica com a coroa durante 45. Será que é a maneira que você ganha o jogo? Será, bicho? Tem que ficar com a coroa durante 50 segundos, será? Yeah, you can win via the crown if you want to take it and maneuver. This is why you'll see the really high up to own the higher space, or you can eliminate all the other teams. You could sneak around and grab that crown and survive. É porque tem gente viva ainda, né? Tem 2 times vivos ainda. 8 segundos, bora ver. Tem gente viva ainda, bora ver se ele ficar com 50 segundos acaba o jogo. Wow. There it is. É. Ou você elimina todo mundo, ou você pega a coroa e segura o tempo que eles determinarem lá. Alright, well, that was just one match of the frenetic fast-paced game, Hyper Escape, that we are both very lucky to work on. Thank you for joining us. Yeah. Thank you for watching UB Forward in this post-show. As we mentioned before, the game's available right now in open beta on PC. Just go to Uplay to Hyper download Escape it. And we're está also disponível em beta aberto para PC. Eu vou baixar esse jogo, cara. Information appearing magically on the screen. Eu vou baixar esse jogo pra gente dar uma play aí. So Graham, thank you for your time. Thank you, Eric. Have a good day. And we'll see you in the Hyper Escape. Beleza, Hyper Escape. Passou. Bora ver se tem mais alguma coisa. Você agora finalizou. Thank you for watching. Infelizmente não teve nada de Far Cry, cara. Infelizmente não tivemos nada de Far Cry.
Mas beleza, Ubisoft. Beleza, Ubisoft. Deixa eu voltar aqui. Não tivemos nada, cara, de Far Cry, o que é realmente triste, né? Porque era o que eu mais estava esperando, era o Far Cry. Mas infelizmente a gente não teve nada de Far Cry, né? Fazer o que acontece. É isso, guys. 1h50 de live. Cobrimos o evento completo aí da Ubi. Teve 17 pessoas, se não me engano, simultâneas aqui. Então foi muito além das minhas expectativas, né? Eu esperava que viesse bem menos, mais 10 assim. Quase que a gente bateu 20, que era o objetivo. Mas enfim, tá de buenas, tá de buenas. Bom, eu vou encerrando por aqui. Eu vou ver se mais tarde eu faço alguma live de MFF, algum outro jogo diferente pra vocês, tá? Mas eu acho que mais tarde deve ter mais alguma live, se tiver de boa. Mas, no mais é isso, guys. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui comigo, né? O Ubisoft Forward. Eu vou tentar ao máximo trazer esses eventos ao vivo que vai ter aí futuramente, né? Da Xbox, Playstation, etc. Se eu estiver em casa, principalmente. Beleza? Bom, no mais é isso. Um beijão no coração de todos vocês. Um ótimo domingo. Se der, trago live pra vocês mais tarde. É isso aí, valeu, falou. Beijão, obrigado por ter acompanhado comigo. É nóis.